Assim como os miomas, muitas outras questões que acontecem no nosso corpo físico, existem raízes anteriores. Então, é sempre interessante a gente pontuar aqui que se você tem um problema de ordem física, é interessante que você procure um médico, que você vá a um médico de sua confiança, um bom médico, para investigar. Por que que é interessante a gente pontuar isso já logo no começo aqui da nossa aula? As pessoas confundem às vezes. Uma vez algum problema instalado no seu corpo físico, você deve procurar um médico que entende de problemas do corpo físico, ok? Então, quando nós falamos da abordagem holística, é interessante a gente ter a consciência que é uma prevenção para que o processo, a causa do problema, pare de criar o mesmo problema. Mas se você está recebendo essa informação no seu corpo físico, lembrando que nós temos, enquanto encarnados, nós temos 7 corpos. Então, o corpo físico é apenas um deles que está recebendo essas informações. Então, os médicos da matéria, não é? São especialistas e pessoas recomendadas para falar sobre o corpo físico. Então, muito bem. Então, hoje nós vamos explorar essa relação entre miomas e questões emocionais, energéticas e espirituais. Bom, então, muito bem. O que são miomas? O que seriam esses miomas? Miomas são tumores benignos que crescem no útero. Mas é interessante a gente saber que, além das explicações médicas, existem, né, uma mensagem emocional e espiritual por trás do surgimento dos miomas, ou, como eu gosto sempre de pontuar, qualquer questão física que se transforma, se manifesta em forma de doença no nosso corpo físico, existe uma questão além do corpo físico. Então, vamos juntos explorar, né, um pouco mais sobre essa mensagem de hoje, ok? Então, esses miomas, de forma muito simples aqui, porque não tem o entendimento da parte da medicina tradicional, então, de forma muito simples, esses miomas, esses tumores benignos, existem as suas causas físicas mais comuns, que são hormônios, desequilíbrios hormonais, energéticos, estilo de vida, genética também, não é? Essa causa que a medicina explica de forma genética de uma pessoa passando, né, para outra. O estilo de vida, se a pessoa tem um estilo de vida que ao longo da sua trajetória tomou alguns cuidados, não é? Então tem toda uma problemática do ponto de vista da visão científica. Sintomas comuns são dores na pelve, sangramentos intensos, dificuldade, né, na fertilização ou problemas para gerar óvulos ou gestação. Então, existe toda uma estrutura, né, da medicina científica que pode comprovar. Mas por que algumas mulheres, quando a gente analisa os problemas, eu gosto bastante de trazer esse ponto aqui, por que mesmo tendo a genética envolvida, algumas pessoas da mesma família, acabam não desenvolvendo o mesmo problema? Então, isso não é um ponto aqui, uma regra, né? Que todas as pessoas, então, que são da mesma genética teriam que ter o mesmo problema. Ou porque até mesmo algumas mulheres desenvolvem os miomas e outras não. Mesmo com fatores semelhantes, algumas desenvolvem e outras acabam não desenvolvendo. E aqui é que estamos, né, que entramos na nossa visão holística. Vamos entender um pouquinho mais o porquê que acontece isso. Porque, sendo assim, todas as mulheres mudam de fases hormonais, de períodos hormonais, mudam o corpo, mudam de acordo com a fase da idade, do momento. Nós mudamos bastante, oscilamos bastante, então todas deveriam desenvolver, né, o mesmo problema de acordo com a sua fase de vida. Bom, a visão holística para nós, né, porque essa parte que é a parte que mais me fascina,
Os miomas podem ser simbolizados ou criados através de emoções reprimidas, especialmente ligadas à maternidade, à criatividade ou a relações afetivas. E ao longo desses anos trabalhando, de muitos anos trabalhando como terapeuta holístico, nós podemos ver exatamente onde que os problemas, de acordo com os relatos que uma pessoa me traz, onde que os problemas vão surgindo. Então, o corpo realmente ele vai passando uma mensagem de acordo com aquele entendimento ou com aquela forma que a pessoa lidou com aquele problema. Então, é muito interessante, né, a gente trazer esse olhar em relação aos nossos medos, padrões inconscientes que podem influenciar o nosso corpo físico, porque passamos uma vida muito identificados com o corpo físico e não percebemos que essas questões emocionais elas vão nos afetando e vamos passando mensagens. Então, uma coisa que é primordial que nós fazemos ao longo dos tratamentos holísticos é nós cuidarmos da energia do nosso chakras. Sim, porque os nossos chakras, os chakras alinhados, equilibrados, são responsáveis por a gente ter a saúde no nosso corpo físico ou no nosso campo energético, né? Então, o desequilíbrio no chakra sacral, localizado na região do útero, ele pode contribuir para um desenvolvimento de miomas e de muitos outros problemas relacionados aos órgãos dessa região. Então, é interessante, geralmente, quando a pessoa vem numa sessão holística, quando a gente começa a trabalhar, perceber a energia dos chakras, porque nós estamos trabalhando com terapias vibracionais, nós percebemos exatamente qual é o chakra que está em desequilíbrio e se a pessoa, se a paciente ou assistida tem algum problema nessa região, então nós trabalharemos bastante nesse chakra, não é? Para trazer o equilíbrio, e é provável que os chakras que conversam com esse mesmo chakra vai também estar sobrecarregado, por isso que a gente trabalha toda a energia do campo, né? Então, os miomas podem ser um sinal de que é hora de olhar para dentro de si, curar feridas emocionais e resgatar a sua conexão com a sua essência feminina. Porque quando nós começamos a receber essa mensagem, é porque já tem um sinal que está ali, ó, sendo passado para nós há muito tempo. Quando nós começamos a receber essa mensagem aqui, batendo na porta, no nosso corpo físico, é porque esses problemas já estão instalados ali. Por isso que é interessante a gente ter essa sequência de cuidar da nossa essência, do nosso espírito, da nossa alma, das nossas emoções, para que quando surge um problema, a gente já percebe desde o começo, entendeu? Desde o comecinho a gente já percebe. Gente, olha só, eu sei que vocês estão aí querendo fazer perguntas, né? Eu vou dar sequência aqui na aula. Eu tô vendo quem levantou ali a plaquinha, a mão deu o sinal. Eu vou dar sequência aqui na aula e no final eu vou abrir pra gente, anotem suas perguntas e no final a gente faz as perguntas, tá bom? E no final eu respondo as perguntas, eu tiro todas as dúvidas de vocês. Então, muito bem. Então, essa é uma reflexão espiritual, um chamado espiritual para qualquer questão do seu corpo físico. Pergunte a si mesmo. Tire alguns minutos para você fazer perguntas naturais que qualquer pessoa faria. Nós fazemos perguntas em relação a determinados problemas e esquecemos que o nosso corpo é a nossa casa, é o nosso veículo que transporta o nosso espírito, a nossa alma ao longo da nossa vida. Então, ele passa uma mensagem. Se nós temos um veículo, um carro, toda vez que surge um problema, nós vamos lá fazer um check-up, vamos lá resolver aquele problema. O carro fez um barulho assim, um barulho diferente. Vamos lá no mecânico, explicamos aquilo para o mecânico. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, tirar alguns minutos do seu dia para você sentir. Lembrando que existem as inteligências, não é? Que fazem com que a gente tenha essa percepção. A consciência humana é uma das inteligências do nosso corpo físico. A inteligência inata é uma das inteligências. E o eu superior é uma outra consciência. Então, quando você medita, quando você silencia e observa o seu corpo, você vai perceber que essas três consciências se conversam. Não sei se você já conheceu alguém
que percebe um problema no corpo físico antes desse problema se tornar grave ou antes desse problema acontecer. É porque essa pessoa ela está tão conectada com essa sua inteligência inata que as células elas estão trabalhando e elas vão perceber e já logo vem um comando para que a pessoa procure ajuda antes mesmo que aquilo se torne mais grave. Então, essa pessoa só consegue fazer isso porque ela estava se percebendo, essas três consciências estavam se conversando. Então, esses minutos são essenciais para você desenvolver uma relação afetiva íntima com você mesmo, consigo mesmo. Então, essas perguntas, elas vão surgindo de acordo com o que você vai se percebendo. Eu estou realmente segurando raiva, mágoa ou ressentimentos relacionados às minhas questões afetivas? Porque os miomas podem ser um chamado para que você olhe para dentro de si com mais amor, com compaixão e liberdade. E essa liberdade que eu estou falando aqui não é uma liberdade, eu vou sair agora fazendo tudo que eu quero, tudo que eu tenho direito, e porque o meu corpo, e eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, não é dessa liberdade. É daquela liberdade onde você tem o comando da sua vida, onde você está vivendo algo que realmente você deseja viver, você sente a alegria, o prazer de estar com você. E um ponto aqui interessante nesse tempo de hoje, que é um dos assuntos que surgem bastante, é essa preocupação que nós, mulheres, desenvolvemos ao longo desses últimos tempos com essa questão de tomar conta dos nossos parceiros, ou essa preocupação excessiva, o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando, o que eles estão desenvolvendo, ou com que tipo de relações, né, eles estão tendo nas suas mídias sociais, ou com esse aparelhinho que estão sempre à mão, cada um desenvolvendo o seu mundinho paralelo. Então, muitas relações acabam se tornando tóxicas, e essas mulheres começam a querer tomar conta, não é? Desse mundinho paralelo. Então, um ponto aqui muito interessante. Se você está vivendo um momento onde você está dedicando muito mais energia para tomar conta, ou você está às voltas com uma preocupação muito grande com um parceiro, com essa questão do que ele está fazendo, se ele está olhando para outras mulheres, se ele está preocupado, se você está dedicando muito tempo, se observe aí, se você está desperdiçando uma boa parte do seu tempo com essa questão, é provável que a longo prazo surja determinadas questões relacionadas a isso, porque essas questões elas vão ficando mal resolvidas, vão gerando ressentimentos. Então, todas aquelas conversas que não são tidas, todas aquelas energias estagnadas que vão ficando, que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, o nosso corpo vai extravasar em algum momento. Então, esse ponto aqui é interessante, eu diria. Se você vive algo desse tipo, o importante aqui é que você mude o foco para você. Ocupe a sua mente com coisas relacionadas a você, porque nós não temos o controle sobre a vida das outras pessoas. Mesmo que essas pessoas tenham uma relação íntima, não é? Com a nossa vida, com a nossa realidade. Então, a gente recomenda sempre que existam relações abertas, onde as pessoas tenham conversas, diálogos e resolvam as suas questões, e até mesmo fale, né, sobre as coisas que nos afetam, mas nem sempre isso é possível na prática. Então, só é possível mesmo, você só é mesmo responsável pelas suas emoções. Se você percebe que alguma coisa está te afetando, então só você pode mudar isso, porque você vai fazer coisas para desenvolver o seu amor próprio, para desenvolver o seu autocuidado, para fazer as pazes com seu útero. As relações tóxicas, não é? Quantas pessoas estão em relacionamentos onde esses relacionamentos fazem muito mais mal do que bem. No final de um ato sexual, no final de uma relação ali íntima, a pessoa seria muito melhor se a pessoa não tivesse tido aquele contato do que depois que ela teve esse contato. Então, tudo isso a longo prazo vai gerando determinados desequilíbrios. E é óbvio, é interessante a gente saber que tudo, né, no universo são trocas de energia. É interessante você perceber com quem você está trocando energia. Mas essa questão aqui vai além do ponto do ato sexual ou da relação afetiva. Ela é essencial
para que você entenda que nós estamos falando aqui da parte que toca, que diz respeito a você mesma. Como você está lidando com todas essas questões em relação aos relacionamentos ou em relação às emoções com que você lida em relação ao que você está vivendo ou que você viveu, porque às vezes a gente coloca tudo isso embaixo do tapete, passa anos e anos e o problema continua lá. O nosso corpo está dando sinais, mostrando, né, os sintomas e nós continuamos não querendo olhar para isso. Então é interessante aqui. Então por isso que eu sempre falo aqui nas aulas, nos vídeos, medite. Todas as vezes que surgir um problema, medite nisso, faça perguntas, tire momentos do seu dia para você meditar. Medite no seu chakra sacral, no seu chakra umbilical, medite nisso, faça perguntas, respire durante o seu processo da sua meditação, coloque um mantra e medite. Quantas práticas nós temos aqui que nós podemos fazer, né? O nosso autocuidado do Ho'oponopono, o perdão diariamente, a liberdade de você fazer escolha, de você escolher quem vai tocar no seu corpo, com quem você deseja se relacionar. Não existe liberdade maior do que você sair do controle, você abrir mão do controle, seja o controle em relação à vida de um filho, o controle em relação à vida do seu companheiro, do seu parceiro, do seu namorado, seja o controle em relação a qualquer pessoa que você não tem o controle que você gostaria de ter. Então tudo isso é interessante, é dessa liberdade que nós estamos falando aqui, porque o amor, ele dá pra gente essa liberdade de você seguir os seus passos e você deixar o outro ser quem ele realmente é, não é? E o ponto interessante, não somos perfeitos ou perfeitas e temos inseguranças e fragilidades nesse mundo que mostra perfeições imperfeitas, não é? Porque a gente vê só o que é belo, o que é perfeito do ponto de vista quando a gente olha para outras pessoas e nós esquecemos que muitas perfeições que são mostradas, elas na verdade são máscaras. Então é interessante que você se conheça bem e que você tenha esse olhar para você. Então por isso o autocuidado com essas técnicas tão maravilhosas que eu tenho milhares de técnicas ao longo desses anos aí nos vídeos no YouTube sobre o Ho'oponopono, sobre prática da meditação. Tenho sessões de reiki, se você não pode, não tem condição de fazer a sequência das terapias por um tempo, você pode sim fazer o seu autocuidado. Então, as terapias energéticas como o reiki, terapias vibracionais como o reiki, apometria, alinhamento vibracional, quantas técnicas nós usamos. E um ponto interessante aqui que várias pacientes trazem, não é? Que é você ter esse bloqueio da criatividade. Toda vez que você bloqueia a sua essência, que você bloqueia suas emoções, que você bloqueia quem você poderia ser, o que você poderia criar na sua vida, você vai desenvolver alguns desses problemas. Então, a questão aqui vai além de relações afetivas, não é? Porque se uma pessoa poderia ser criativa no campo profissional, como dona de casa ou como estudante ou qualquer fase da vida dela, e ela bloqueia essa criatividade, deixando de colocar em prática essas coisas que poderiam transformar sua vida, lembrando que bloqueio, o nome já diz, você bloqueou emoções, no nosso corpo existem canais, esses canais que dão vazão à energia, como se fosse um rio. Vamos representar aqui como um rio que a água flui. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra tem rios, mares, tem canais por dentro, nas placas, por todos os pontos. Essas águas que correm, que fazem com que esse planeta seja vivo, elas não podem ser interrompidas. Quando elas são interrompidas, vocês já perceberam o caos que acontece? As águas, elas têm uma força, elas vão dar vazão e elas vão surgir por algum lugar. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando nós tentamos bloquear essas energias desses canais que fazem com que esse corpo fique vivo e que através dessa respiração dos chakras e fazendo com que todos os órgãos tenham vida e trabalhem juntos e as células passem informações de uma para outra, de um órgão para outro e tudo continue vivo,
e lembrando que isso tudo acontece nesses corpos anteriores também, quando nós bloqueamos isso com aquilo que nós sentimos e retemos essas energias da forma que nós sentimos, ou de acordo com as nossas crenças, de acordo com nós entendemos determinadas coisas, com as imposições, ou até mesmo com as máscaras que nós vamos criando, tudo isso bloqueiam esses canais de energia e eles vão explodir em alguma forma, de alguma forma, em forma de doença no nosso corpo físico. Então é muito interessante a gente ter esse olhar e esse cuidado aqui, gente. Então, vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo aqui, o processo é muito mais profundo. Então, o nosso corpo é um reflexo do que sentimos, do que pensamos, do que acreditamos. Os miomas, por estarem localizados no útero, um centro de criação e de nutrição para a criação, porque desenvolve, né, o feto, o bebê, mas vai além de apenas desenvolver uma vida, eles carregam símbolos profundos sobre a relação, como nós mesmos nos relacionamos, como sentimos, com nossos sonhos e com nossos relacionamentos. Então, um conjunto, né, de coisas. E essas feridas que vão ficando expostas, associadas a isso tudo que nós sentimos, elas aparecem em forma de miomas. Então, por exemplo, um ponto aqui interessante é a forma que nós lidamos com rejeição ou abandono, mágoas, questões mal resolvidas, traição, medo de perder o controle, autossabotagem, a sabotagem da criatividade. Todas essas questões vão surgir no nosso corpo físico, nos mostrando um alerta, porque se eu bloqueei determinado ponto, então eu já sei aqui agora que em algum momento isso pode aparecer no meu corpo físico, e se isso está aparecendo no meu corpo físico, eu vou agora fazer aqui o questionamento, como que eu posso mudar isso, não é? De que maneira eu posso mudar isso para mudar essa energia que está trazendo isso? Porque se eu procuro um especialista, um médico que vai cuidar do meu corpo físico, que vai fazer uma intervenção cirúrgica ou um tratamento hormonal, se eu não cuido dessa questão anterior, desse sintoma, isso volta, isso continua se repetindo. Então, o objetivo aqui, o ideal aqui, é a gente cuidar dessa causa anterior, cuidando dessas emoções, dessas questões o que está fazendo com que essas energias fiquem estagnadas, bloqueadas, para que eu continue desenvolvendo esses problemas no corpo físico. Então, quais são essas emoções que eu estou guardando no meu ventre? Há algo que eu preciso soltar, perdoar ou transformar? Essas perguntas eu posso me fazer todos os dias. Então, eu posso fazer essas perguntas enquanto eu medito, fazer essas perguntas e meditar para que uma dessas consciências, como eu falei para vocês, essas 3 consciências que eu falei para vocês, elas me tragam a resposta para essas questões que estão causando no meu corpo físico. Então, perguntas que são essenciais, como: eu estou mantendo relacionamentos que drenam minha energia? Eu estou me colocando em segundo lugar, em segundo plano, para agradar alguém? Essas perguntas, quando você começa fazer essas perguntas, sim, porque se nós estamos falando de um mal que está afetando um órgão que é tão importante, o nosso útero não é só um órgão físico, ele é um centro energético e espiritual poderoso. Então, se eu estou tendo algum tipo de desequilíbrio nessa região, independente de ser mioma, que seja um outro problema também, mas vale a pena a gente olhar para isso com esse amor, com esse vigor de você querer realmente modificar isso. O nosso útero, ele guarda memórias ancestrais, padrões familiares e experiências emocionais vividas por séculos. Eu estou aqui agora, eu sou apenas uma forma um pouquinho melhor de tudo que eu fui há um tempo atrás. Então, é interessante a gente perceber que nós estamos expurgando, nós estamos limpando, o nosso corpo está botando para fora, não é? Energia. Então, quando eu tenho relacionamentos abusivos ou tóxicos, relações familiares difíceis, especialmente com figuras femininas ou masculinas importantes na nossa vida, nas nossas relações,
autossabotagem nos relacionamentos afetivos por medo de ser vulnerável, de sermos traídas. Quem nunca, né? Quem nunca de nós tivemos esses medos bobos, né? Nos sentimos vulneráveis, ou medo de perder, ou medo da traição, ou quantos problemas que criamos. Então, eu estou realmente aberta para fazer essas perguntas e colocar em prática para que eu desenvolva o meu amor próprio, o meu amor espiritual, trabalhar o perdão, né? O auto-perdão, né? O perdão não é apenas sobre o outro, é sobre liberdade, a liberdade de si mesma. A expressão emocional, né, que vale a gente colocar em prática todos os dias. Fale sobre suas dores, busque ajuda terapêutica se necessário, busque meios para que você cure. Para isso que existe tanta informação, porque existem pessoas que têm muito mais experiência em determinados assuntos do que nós. Então é sempre interessante a gente buscar essas opiniões com muito cuidado, revendo, não é, toda uma trajetória. Essas energias, não é, permita-se receber amor, cuidado e atenção, começando por você mesma. É essencial que a gente tenha esse autocuidado. Então, eu acredito que essa mensagem aqui que foi passada, que você realmente busque se nutrir nessa força. O nosso útero também é esse centro criativo de manifestação. Quando nós bloqueamos nossa expressão criativa, seja na nossa vida profissional, nos relacionamentos ou em projetos pessoais, essa energia pode cristalizar fisicamente de formas tão drásticas que os miomas são apenas um desses sintomas. Existem muitos outros que podem desenvolver esses problemas. Então, eu deixo aqui o questionamento, a reflexão para você. Quais são os sonhos que você está... Faça essas perguntas. Quais são os sonhos que eu estou deixando de lado por medo de falhar? Quais são os sonhos e planos que eu estou abrindo mão em relação a terceiros? Quais são os projetos que eu poderia estar desenvolvendo agora que eu estou bloqueando? Eu faço essas perguntas diariamente para mim, porque tem tantas coisas que eu quero fazer que eu vou deixando, porque eu vou dando espaço para outras coisas, mas sempre no campo da criação, porque nós sempre queremos criar mais e mais e mais, e essa energia ela é muito poderosa. Então, como eu posso me permitir criar sem medo do julgamento, sem medo de gerar mais bloqueios? Como eu posso me permitir criar e curar essas crenças que me impedem de dar esse espaço? Então, essas ações práticas, elas vão servindo para a gente começar a buscar meios de desbloquear essas energias que bloqueiam a nossa criatividade. E praticar, colocar em prática todos os dias essas dicas que eu dei aqui da meditação. Eu falo sempre nos meus vídeos, pratique a meditação. Isso vai abrir o seu canal intuitivo para que você explore cada vez mais a sua criatividade, para que você descubra cada vez mais quais são esses pontos que você pode começar algo. De repente, você sai de uma meditação e você vai canalizar uma informação que estava aí no seu canal e você ficou adiando isso. Então, essas energias, elas são tão poderosas, porque é importante a gente ter essa consciência que nós somos muito mais do que físicos. Então, uma forma muito interessante de você, que eu passo bastante através das reprogramações mensais, que são as afirmações. Depois que eu faço toda essa análise, eu afirmo, eu libero minha criatividade com afirmações e alegria. Minha energia flui livremente, porque eu sou um canal de energia divina. Então, quando eu começo a dar vazão, não é, a essas energias, eu libero todas as dores e mágoas e medos que meu útero carrega. Eu recebo amor, luz, cura nesta área sagrada do meu corpo físico. Então, quando eu me imagino esse ser tão poderoso que é o que nós somos poderosos, magníficos, magníficas, o seu corpo, ele cria espaço, ele cria uma conexão muito forte com energias muito poderosas. Então, fica aqui, não é? Essa mensagem para vocês praticarem. Agora eu vou abrir um espacinho aqui para as meninas.